meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais uma edição do podcast Mais Fute, o podcast mais amado e querido da Paraíba. Chegamos aqui na 25ª edição. Eu sou um dos seus apresentadores, Léo Abrantes, e esse homem que está aqui nesta posição, para você que não está vendo em vídeo, para você que não está acompanhando no youtube.com/maistv ou no nosso Spotify, o nosso queridíssimo outro apresentador, meu colega aqui de bancada, Ramon Araújo, está... Reflita um pouco sobre o que você está fazendo. Estou claro na onda do grande Belligol. Sem sombra de dúvidas, o maior jogador desfrutando do futebol na atualidade. Não sei se vai ser todos os tempos, acho difícil. Mas na atualidade, ninguém joga mais bola do que esse tal de Jude Bellingham. Ele tem um molho, não tem? Ele tem tudo. Ele é o próprio barbecue em pessoa. Ele é o próprio... aquela maionese temperada que você bota na coxinha pra descer ele e creu. Meu patrão... Meu patrão, esse homem é fenomenal. Como diz... É porque as pessoas não estão muito habituadas, né? Mas nós que acompanhamos NBA, é comum, por exemplo, nós vemos o grande Rômulo Mendonça fazer elogios muito ao peculiares. Papai LeBron James, por exemplo. E o Jude Bellingham. Chamando ele de gostoso. Exatamente. E o grande Jude Bellingham merece também uma expressão como tal, viu? Com certeza, com certeza. O que esse homem tem provocado de reações... das mais variadas, Leonardo. Das mais variadas. Seja homem, seja mulher. Em todos. Torcedores, principalmente do Real Madrid, é loucura. Sabe uma boa expressão pra substituir gostoso demais? Diga aí. Apetitoso. Apetitoso. Apetitoso saboroso. Demais. Maravilhoso. E com certeza a gente vai falar um pouquinho desse fenômeno que é o Jude Bellingham. O que tá acontecendo na temporada dele. Absurdo. Porque ele se tornou esse cara e porque o Real Madrid deve contar com ele pra essa sequência de temporada ao lado do Vini Júnior. Isso. E também, Ramon, vamos falar também de coisa triste. Triste. Muito triste. Nosso queridíssimo Fortaleza, que tanto elogiamos aqui durante toda a temporada, chegou à final da Sul-Americana, mas infelizmente... ficou um pênalti convertido de ser campeão. E a gente, como aqui o Mais Fute, a gente trabalha muito com o futebol nordestino, com o futebol paraibano, a gente tem que separar esse espaço aqui para falar do time aqui, do maior time atualmente da nossa região, que é o Fortaleza, que chegou numa final de Sul-Americana, mas perdeu a chance de ser campeão, de ser o primeiro time nordestino a ter um título campeão internacional. A gente vai comentar um pouquinho sobre essa partida e também sobre como o Fortaleza pode superar essa desavença. E vamos falar também de projeto, né? Exato, Porque quando a gente lembra de Fortaleza, a gente lembra de projeto. Sem sombra o de time dúvidas. estava em 2017 na Série C, meu amigo. Então... olha aí, que salto, hein? Exatamente. Que salto, meus amigos. Disputando simplesmente a final da segunda principal competição continental que nós temos aqui. Enfrentando um time muito tradicional que é a Demais. LDU. LDU que agora pode receber o título, né, de carrasco do futebol brasileiro, porque já ganhou o final da Libertadores em cima do Fluminense, ganhou o final Sul-Americana em cima do Fortaleza, e também tem uma outra eliminação muito famosa também pra eliminou equipe do São Paulo também. Eliminou São Paulo durante a trajetória aí da Sul-Americana para poder chegar ao título. Realmente também assim, é de se parabenizar a campanha que fez a LDU, conquistando esse título aí. Parabéns demais a esta equipe grandiosa lá do Equador. E para encerrar, a gente vai falar um pouquinho sobre o Fluminense. Fluminense que vai ter mais uma vez a oportunidade de disputar a final da Libertadores. Eu acho que esse título da LDU confirmou que o Fluminense será campeão, só para eles se enfrentarem na Recopa. Olha aí, seria maravilhoso, seria hein? Incrível. Um reencontro entre as duas equipes. O segundo jogo seria no Maracanã. Olha aí, maravilhoso. Muito que bom. momento, que momento. Exatamente. Lembrando que o podcast Mais Fute está disponível em todas as plataformas de podcast, no seu agregador favorito, Spotify, no Amazon Music, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Deezer. Quem usa Deezer? Eu conheço alguns, né? Conheço alguns, mas eu tento manter distância. Não quero muito contato com esse tipo de pessoas. Não gosto não. Mas quem gosta, tá aí disponível podcast Mais Fute. É só pesquisar que você encontra. Então não tem desculpa para acompanhar o Mais Fute. Também no YouTube, youtube.com/maistv, e no Spotify tem os nossos rostos muito bonitos, com todo o charme de Ramon Araújo, né? Essa barbicha maravilhosa, né? Exatamente. Todo um charme negro da coisa.
Exatamente, né? Toda a malemolência, né? Sim, exatamente. Como diz o pessoal, o borogodó. Exatamente, né? Como diz também Nhonho. Nhonho? Como é que diz? Vamos parar por aqui, porque senão vai ficar pesado demais. Exato. Bora começar, Marcelo. Ramon, pare de olhar pro notebook como se tivesse alguma coisa Não tem. Tava até olhando aqui, eu vou acessar os dados aqui, que os dados vão ser importantes. Você quer começar pelo quê? A gente escolhe hoje. Vamos começar do mais triste, para depois a gente falar do grande Jude Bellingham e por último a gente fala um comentário aí sobre a final. Exatamente. Vamos falar sobre o Fortaleza. Cara, vou ser sincero, eu não acompanhei o jogo inteiro, né? Eu não tava em casa na hora do jogo, mas eu acompanhei a disputa de pênaltis. E assim, é bastante frustrante. E eu falo que assim, eu sou torcedor do Palmeiras, eu vim de uma decisão de pênaltis. Decisão de pênaltis é sempre horrível. Só que sem dúvidas. Essa do Fortaleza foi muito dolorida, cara. Porque o time saiu na frente, abriu vantagem, depois a LDU recuperou. E, cara, tava um roteiro bonito, tava um roteiro perfeito, né? Ali a disputa de pênalti tá tudo se encaminhando para o final feliz. Tava tudo se encaminhando pro final feliz. O João Ricardo defendeu a cobrança e a última cobrança para consagrar. Aí o Pedro Augusto errou. E como você tava falando, ficou muito nítido que ele ia bater ali naquele canto, sim, não era? A forma como ele foi cobrar o pênalti, assim, meio que telegrafou o canto, né? Assim, é até uma prática comum, assim. Talvez as pessoas discordem quanto a isso aí, mas o pênalti do jogador canhoto, geralmente, ele é um pênalti mais previsível. E aí, por que é mais previsível? Eu não consigo perceber essa diferença, então, sabia? De canhoto pra destro. Porque, assim, existe meio que essa lenda entre os jogadores futebolísticos, mas, assim, uma coisa que você às vezes vê mais na prática. Geralmente, o jogador canhoto ele tem mais dificuldade para ser ambidestro do que o jogador destro, por exemplo, né? A gente tem mais jogadores destros que são ambidestros do que os jogadores canhotos. Eu juro pra você que eu acho o contrário. Eu acho mais comum... Sabe por que eu acho o contrário? Porque o canhoto nunca sabe que é canhoto. Ele descobre que é canhoto. Por exemplo, quando eu era criança, eu chutava com a perna direita. Aí eu comecei a chutar com a perna esquerda e falei, nossa. E aí eu comecei a chutar com a esquerda. A minha teoria, o único canhoto que eu não sei, na verdade, nem se é canhoto ou se é destro, que realmente consegue confundir qualquer um, é o Dembélé. Que nem ele sabe dizer se ele é destro ou tem ele também canhoto. Alguns outros exemplos. Eu lembro que o Gabigol batia pênalti com a perna direita. Acho que não. Uma época. Ou era alguma coisa assim. Eu sei que tem Diego Renan, que era um jogador do Cruzeiro, ele era ambidestro, assim, ele tinha essas loucuras também. É porque o canhoto, como eu falei, ele não sabe que é canhoto, então ele começa a chutar com a perna direita. Então ele acaba desenvolvendo a perna direita. Eu sou canhoto, e eu tenho uma perna direita até que aceitável. Eu sou destro, eu não tenho a perna esquerda só pra chutar no ônibus. Exatamente, essa é a questão. Mas um ponto interessante, né? Geralmente, aí voltando para a questão do pênalti, o jogador canhoto, ele basicamente tem uma preferência por bater bolas cruzadas. Isso é um costume, né? Eu também gosto de bater cruzado. A grande maioria, se você pegar talvez alguns números, vão preferir bater as bolas cruzadas. E aí, para poder, às vezes, confundir mais o goleiro, às vezes vai da posição do corpo do atleta para ir cobrar o pênalti em si, para ver se consegue diferenciar um pouco isso. Porque geralmente o jogador que ele vai bater colocado, ele não vai tão, vamos dizer assim, tão em diagonal a bola. Ele vai um pouco mais frontal. Não que ele vá de frente, né? Mas ele vai um pouco mais frontal do que muito para o lado direito, que é geralmente o canhoto vem do lado direito para bater, né? Você quer dizer que ele abre o corpo assim para a direita para chutar cruzado. Isso. Pra talvez até pegar um pouco mais de força ou curva na bola. Acho que mais ou menos por essa lógica. Quando ele vai chutar cruzado mesmo. Isso, quando ele vai chutar cruzado, geralmente ele tenta botar mais curva e mais força pra bola ir mais no canto do goleiro. Porque como a bola ela faz o arco, então a necessidade de uma bola cruzada ir mais perto da rede lateral é maior. Porque quanto mais longe, né, da trave,
mais perto o goleiro vai conseguir, mais fácil pro goleiro conseguir pegar. E aí eu vejo que o jogador do Fortaleza, ele meio que telegrafou muito o canto que ele ia bater. Assim, acho que foi muito evidente. E ficou meio altura também, Exato. Né? Ontem, por exemplo, no jogo do Corinthians e Santos, o Mendonça fez algo parecido, só que na hora da cobrança, o Mendonça ele não bate cruzado. Tanto que o Cássio pula cruzado porque toda a posição corporal do Mendonça contribuía para isso. Para que ele fosse bater cruzado. E o Mendonça bate colocado. Não bate bem, viu? A bola vai quase que no meio do gol, assim, para o lado esquerdo. Também é bom, acho que eu já pensei muito nisso, assim, em questão de pênalti, é você analisar como o cara vai bater a bola. Sim. Né? Então, se ele tá com uma batida um pouco mais fechada, ele vai cruzar essa bola. Sim. Se ele tá o encaixe do pé, né? Quando ele tá com a chapada mais aberta, assim, ele vai dar mais no canto direito do goleiro, Sim. se for um canhoto. Então, essa percepção... Inclusive, às vezes, quando eu vou bater pênalti, eu bato no estilo como se eu fosse bater cruzado, só que eu bato ela meio que assim, sabe? Aí ela vai no canto do goleiro, no canto do goleiro, não cruzado. Eu falo essas coisas assim, eu agarrei um tempo e assim, a gente, quando é goleiro, a gente percebe muito também como funciona a cabeça dos goleiros nessas jogadas. E aí é muito perceptível como um goleiro da LDU, ele vai muito certo da bola, sabe? Ele vai muito confiante de que a bola seria ali. E aí, por fim, acho que especificamente a perca desse pênalti mexeu com o psicológico do outro batedor do Fortaleza, que foi justamente o Emanuel Brites, né? Porque quer queira, quer não... é um zagueiro também. E aí quer queira, quer não, né, Léo? É entendível porque acho que tava todo mundo do Fortaleza já preparado para sair para comemorar naquele momento. E realmente o pênalti perdido pelo Pedro Augusto, assim, perdido a gente fala, mas que o goleiro pegou, realmente acabou mexendo ali, acho que influenciou bastante na cobrança do Brites. E claro, ele levou a autoestima da LDU, que estava basicamente já aceitando ali o vice-campeonato. Mas falando do jogo em si, Léo, acho que foi uma partida assim... Tensa, como uma final. Como uma final exige. Acho que no primeiro tempo principalmente, Fortaleza melhor que a LDU, mas no segundo tempo a LDU consegue equilibrar o jogo, consegue realmente buscar o placar. Eu acho que faltou um pouco ali pro Fortaleza, não sei, mas o Fortaleza sentiu a falta dos seus principais jogadores nessa partida, né? Jogadores que têm a capacidade de decisão. O Marinho, por exemplo, não teve no seu melhor dia, né? O Marinho teve pelo menos uma oportunidade ali clara de gol e ele demora para chutar e acaba perdendo a bola. Nós temos aí outros jogadores como o próprio Thiago Galhardo, que depois entrou, né, no segundo tempo, mas também não conseguindo entregar o seu melhor futebol. Enfim, alguns jogadores deixando a desejar. E claro, elogios também precisam ser feitos aos goleiros da partida. Tanto o goleiro, o João Ricardo, quanto o goleiro da LDU, que agora me fugiu o nome, mas todos os dois muito bem na partida, extremamente ligados na competição, assim, na final, entendendo o cenário da importância daquele jogo. E assim, cara, eu acho muito legal esse tipo de competição e às vezes um resultado como esse, porque tem se criado muito a lenda de que o futebol brasileiro agora é totalmente soberano na América, né? É Brasil contra Brasil, sabe? Não tem mais competitividade com as outras equipes. E assim, eu vejo, por exemplo, esse exemplo da Sul-Americana, até mesmo a final da Libertadores deste ano, como sinais realmente de que as coisas não funcionam assim. Apesar de realmente hoje nós temos o Brasil financeiramente bem à frente do que esses outros países em termos de futebol, com equipes muito mais estruturadas. Mas isso acho que talvez um recado importante até mesmo para a questão de competitividade dentro da América do Sul. Porque acho que desmistifica isso, né? As pessoas falam que ganhar a Copa do Brasil, por exemplo, é mais difícil que ganhar a Libertadores. E a gente vê que não é bem assim. Não. A gente vê que não é bem assim. É porque, como o Brasil tá numa sequência tão grande assim de sucesso dentro da Libertadores, fica até banalizado as vitórias contra times daqui do América do Sul. Porque a gente vê, por exemplo, Palmeiras e Flamengo chegando na final todo ano, e aí a gente acaba percebendo, nossa, então é muito fácil. Então isso acaba se tornando banalizado. Mas quando você pega num outro cenário de equipes que ainda estão tentando se reforçar na América, como por exemplo
o São Paulo nesse cenário, o próprio Fortaleza, o Corinthians. Essas equipes, elas têm muita dificuldade de conseguir chegar muito à frente numa campanha. Porque justamente bate com essa barreira do estrangeiro. Isso. Que muitas vezes Palmeiras e Flamengo já estão muito acostumados, ou pelos seus elencos serem tão bons, eles acabam conseguindo distribuir mais, né? Distribuir mais. E eu acho que quando a gente entra nessa questão do Fortaleza, a gente tem que falar de projeto, né? Não, sem sombra de Como a dúvida. gente fala toda semana aqui nesse podcast, eu acho que o ouvinte aqui já deve estar cansado. Fala, vocês não falam de projeto. Vamos falar de projeto. Falar, cara. Porque é muito interessante a gente ver como o projeto faz com que até mesmo as situações ruins pareçam normais, que pareçam um processo. Sim. Porque a sensação que ficou do Fortaleza é que estavam todos os times brasileiros, sejam inimigos ou não do Fortaleza. Quer dizer, os inimigos não estavam, né? O torcedor do Ceará. Sem sombra de dúvida. Ceará. Algum torcedor do Flamengo que não gosta. Torcedor do esporte não gosta, enfim. Exatamente. Mas Bahia a gente, também. Do Nordeste, principalmente. A gente vê o quanto o Fortaleza estava sendo querido para ganhar. Eu e meu pai, a gente estava torcendo pro Fortaleza. Eu também tava. Muitos torcedores, assim, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, tudo torcendo pro Fortaleza. E é muito interessante isso, porque o Fortaleza tem realmente essa energia de uma equipe que está construindo algo novo, que está crescendo. E não só por causa disso, não só pelo trabalho recente, mas é o que ele se propõe a fazer e o que ele tem feito nesses últimos anos. Então, quando a gente vê essa organização, as pessoas acabam acreditando muito mais e se sentem muito mais interessadas em torcer, em apoiar o Fortaleza. E é isso que a gente preza aqui no futebol paraibano e no futebol brasileiro, como um geral também, que é que as equipes, as diretorias, elas pensem mais as suas equipes como um projeto, como um trabalho para ser levado a sério, profissionalizado. Porque o Fortaleza fez isso, né? A gestão do Marcelo Paes se não a melhor do Brasil, é uma das melhores. Então, o que ele construiu com essa equipe é muito, muito incrível e é algo para ser estudado. Não à toa que ele já trabalhou como se eu não me engano, tem algumas questões. Por exemplo, na seleção brasileira, eles sempre chamam algum presidente para trabalhar em alguns amistosos, não sei o quê. Sim. E o Marcelo Paes já trabalhou várias vezes. Então, é um trabalho muito, muito grande que ele faz. E é um exemplo, né, Ramon? Não, algo que tem que ser espelhado aqui na Paraíba, tem que ser espelhado no Brasil todo, porque é um sistema, é uma ideia de jogo, uma ideia de clube que parece que aqui na Paraíba não existe. Então, isso é bacana, a gente ver esses exemplos, a gente ver esse progresso. Até mesmo eu falo pro futebol nordestino, a gente tem um representante da nossa região disputando competições internacionais e fazendo bonito. Fortaleza fez uma grandíssima campanha e assim, isso com certeza eu acho que vai motivar, e é esse o efeito que eu espero que aconteça, é que esse efeito esses feitos do Fortaleza, esse crescimento, esse desenvolvimento, gere nas outras equipes do Nordeste essa necessidade de avanço, de organização, de desenvolvimento de projetos. Eu já coloco uma extrema confiança de que isso acontecerá com o Bahia agora faz parte do Grupo City. Porque quando você gera competitividade dentro do estado, as outras são equipes vão ser obrigadas a também correr atrás, a se desenvolver. O que o torcedor do Ceará deve estar maluco. Não, assim, com certeza deve ter ficado extremamente feliz com a derrota na final, mas com certeza vai querer e vai cobrar demais da diretoria do clube o desenvolvimento também da equipe do Ceará. O Ceará provavelmente não vai conseguir o acesso esse ano para a Série A. Isso já vai ser um ponto negativo. Muito. Porém, ainda é tempo para que essa corrida não fique muito distanciada. A gente sabe que clássico sempre quando acontece é clássico, né? Por mais que às vezes a equipe esteja na primeira divisão ou outra na segunda, o jogo sempre é muito pegado. Mas você vê o seu rival disputando títulos tão grandiosos e você saber que a sua equipe também tem potencial para isso e não está, claramente o torcedor vai ficar na cobrança. E aí é legal o que acontece no Fortaleza e é o desejo que eu tenho profundamente no meu coração, que isso desperte nos outros clubes do Nordeste a necessidade dessa evolução, dessa adaptação ao futebol moderno, né? E adaptação ao mesmo tempo das gestões, para que as gestões entendam que a forma de se gerir os clubes brasileiros, como era antigamente, como nós tínhamos na época do grande Eurico Miranda, enfim.
e outros grandes personagens aí do futebol brasileiro, essa época passou, né? Nós temos hoje um futebol totalmente modificado e só vai conseguir disputar títulos as equipes que se organizarem para isso. Não à toa a gente vê que as equipes que estão sempre disputando os títulos no Brasil, as de grande competitividade atualmente, são as equipes que estão começaram a se estruturar em relação à questão da evolução do futebol, em relação a projetos. Nós tivemos o Palmeiras que passou por esse processo, o Flamengo que passou por esse processo, o Botafogo que hoje é o líder do brasileiro passando por esse processo, o vice-líder do campeonato que é o Bragantino na mesma onda. Enfim, são clubes que estão se adaptando e estão evoluindo cada vez mais dentro dessa nova realidade do futebol. Eu acho que toda essa questão relacionada a um projeto dentro do esporte entra até mesmo num conflito com os próprios diretores, os próprios presidentes, que é o seguinte: você é capaz de conseguir fazer um negócio desse? Você é capaz de conseguir ter essa profissionalização dentro do seu clube para que a sua equipe possa ser cada vez mais sustentável? É um desafio que fica para todo presidente aqui da Paraíba ou do Nordeste, no Brasil inteiro. É de você ter a coragem, de você ter a capacidade de conseguir elevar a sua equipe, elevar todos os seus funcionários, todos os seus jogadores, para que a equipe possa ser sustentável financeiramente e também ser um negócio muito mais agradável para o torcedor. Porque o torcedor do Fortaleza, por exemplo, agora deve estar sofrendo. Mas ele sofria muito mais antes. Sem sombra de dúvidas. Tá na nuvem agora. Muito melhor você estar sofrendo porque você perdeu a final da Sul-Americana do que você estar na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. E aí eu vou falar até uma coisa agora, assim, talvez alguns tomem como provocação, mas isso que sirva de alerta. Nós tivemos semana passada, né, o fim das penas da Operação Cartola, né? Nós tínhamos alguns dirigentes aí do futebol paraibano envolvidos nisso. E é até algo cômico, né, assim de dizer, que aconteceu com a justiça brasileira, porque a operação durou não sei quanto tempo aí, acho que se não me engano 5 anos. Aí depois de 5 anos é que foi definida as penas, e depois de que foi definida as penas 3 meses. Então, depois que foi definida as penas depois de 5 anos, aí 3 meses depois é extinta as penas. Então veja, é algo assim absurdo. Mas que isso sirva de lição, o exemplo do Fortaleza, e aqui fica o recado para os dirigentes dos clubes paraibanos, principalmente aqueles medalhões antigos, né, que fazem parte ali, que são sócios do clube, que geralmente são sempre esses sócios a que cadeira tem... Sabe aquela cadeira que já tá começando a sair o estofado? Exato. Pronto. Esses donos dessas cadeiras já que estão há bastante tempo, que, de certa forma, eles que, na verdade, que mandam nos clubes, cara... Velho, dá espaço para que novas pessoas cheguem. Tudo bem, se não quer sair, não saia. Se o dinheiro é importante, o dinheiro que essa pessoa, esse sócio tem é importante para o clube, beleza, que mantém. Mas permita que outros façam os seus trabalhos, permita que os outros realmente possam trazer coisas novas para o clube, né? Faça parte disso, tira um pouco desse egoísmo de estar querendo mandar toda hora, de ser o dono, de ser o cara, o responsável. Cara, dá oportunidade para outras pessoas, né? Outras pessoas podem fazer esse trabalho no seu nome, né? Você indicando, você assim, estando ali por trás, dando toda a sustentação. Com certeza os méritos não vai faltar para quem está participando do todo, né? Talvez se não é você que está aparecendo ali no primeiro plano, na gestão, talvez você ache que isso não seja reconhecido, mas... Pô, cara, participa e dá oportunidade para que outros também possam participar e realmente trazer coisas novas. A gente quer o desenvolvimento do futebol nordestino em geral, na Paraíba principalmente. Temos um grande potencial para isso. Já falamos isso aqui inúmeras vezes. Nós temos um potencial gigantesco. A Paraíba é um lugar gostoso de se viver. É um lugar gostoso, principalmente João Pessoa. João Pessoa, Campina Grande são locais maravilhosos de se viverem, né? Dá espaço para que realmente o futebol daqui se desenvolva e se desenvolvendo... Pô, não tenha dúvidas, onde o futebol é forte no país, onde o futebol tem desenvolvimento, tem grandeza, isso contribui até mesmo para o desenvolvimento da própria sociedade, né? Porque o futebol... é um mercado gigantesco. O futebol é de quem, Ramon? É o futebol é do povo. Exatamente. Bora mudar de assunto? Simbora. Vamos aproveitar que a gente tá nessa vibe de... América do Sul. Vamos falar do Fluminense? Vamos. Fala aqui Deixa rapidinho. pro melhor pro final. Exatamente. O melhor pro final. Vamos falar do Fluminense,
Fluminense e Boca Juniors, esse jogo aí, meu amigo, eu não boto meu dinheiro, não. Eu não boto meu dinheiro. Aí é louco. Quem aposta no jogo desse daí é louco. A não ser que a aposta seja o seguinte, né? Porque aí... R$1 em um, R$1,50 no outro. Pronto. Que aí, meu velho, eu acho que as casas de aposta não vão botar umas odds lá em cima, né? Vão, eu acho que se eu fosse chutar, eu não sei quanto que tá. Pesquisei quanto que tá na. Deixa eu ver aqui, vamos olhar. Em alguma. Inclusive, pesquisar. Inclusive, casas de aposta que quiserem patrocinar o Exatamente. Mais eu vou atrás, viu? Eu vou atrás pra ver se a gente consegue alguns. Com certeza, Ramon. Com certeza. Eu vou, você vai ver. Com certeza, pra pagar o seu Uber de volta lá pro Castelo Branco. É verdade. Cara, esse jogo eu não apostaria nada, porque, cara, é um jogo muito complicado, porque assim, nitidamente a gente vê o Fluminense como uma equipe mais forte nesse cenário, seja em estilo de jogo, seja em campanha. O Boca Juniors, cara, ele se classificou quantas decisões de pênalti? Nas oitavas, nas quartas e nas semifinais. A equipe não venceu um jogo de mata-mata, empatou todos. E o pior, é muito possível que eles empatem esse jogo e ganhem nos pênaltis. É verdade. Quanto que tá aí? Olha lá. Pra o Fluminense está pagando 2,5. O empate 3 e pro Boca Juniors 4. Pra ser campeão, né? Pra ser campeão. Então, Não, o resultado final aqui no caso, né? Sim. Então, eu chutaria Fluminense, mas a gente sabe como que é um Boca Juniors. O que o Palmeiras enfrentou ali na semifinal é o puro suco do futebol argentino em Libertadores contra brasileiro. É jogo travado, é complicação, é jogo disputado, é provocação, aquele Emanuel Barco subindo em cima da bola. Então, qual é o ponto em questão, né? É uma partida delicada porque, veja, não é que eu tem essa mística que os argentinos sabem jogar finais e eu não discordo. Eu acredito muito que os argentinos, eles têm... Não sei se isso é um preparo de base, mas eu nunca vi uma equipe argentina desestruturada. A única equipe, na verdade, que eu vi desestruturada psicologicamente foi o Tigres, contra o São Paulo na Sul-Americana de 2012, que aqui tá ali pra mim é vergonhoso, uma equipe não voltar... 2018 também. Mas pra mim é vergonhoso uma equipe não voltar no segundo tempo pra disputar uma final, porque acha que está sendo prejudicada. Eu acho isso ridículo. Mas assim, eu vejo as equipes argentinas sempre muito bem preparadas psicologicamente para disputar finais. Muito bem preparadas. Eles sabem como jogar o jogo, principalmente quando eles estão com o resultado na mão, que aí catimba que não falta. Nossa. O grande problema do Fluminense para essa partida, para mim, é o Fluminense superar o próprio Fluminense. Eu acho que o grande rival, o grande inimigo que o Fluminense vai enfrentar nessa final vai ser ele mesmo. Uhum. Porque o Fluminense ele tem uma mania feia, isso é uma mania feia, tá? De que alguns jogos assim, do nada, é que parece que dá uns apagões. E assim, parece que tudo dá errado, nada dá certo, enfim. Eu acho que o primeiro ponto vai ser esse. O segundo ponto, é claro, é ter a cabeça no lugar. Porque o Boca Juniors vai vir como o Boca Juniors tradicionalmente e como foi durante toda a competição. Feio. Jogando feio, jogando por uma bola, catimbando o jogo. Com o juiz ao seu lado. Não tenha dúvidas disso, tá? Então, assim, é saber jogar a final e ter calma. Acho que os argentinos vão tentar a todo momento tirar os brasileiros de si, né? Vão tentar tacar tucano a todo momento. E, cara, assim... Pegando esse gancho aí, aproveitando esse gancho que você falou de catucar a mente dos brasileiros, isso é algo que eu diria, como eles dizem na gringa, né? Diga aí. Meu amigo Tainan Guilherme vai ficar bravo. Manda. O matchup. Olha aí, ó. O matchup. Esse matchup aí de Boca Juniors e Fluminense é muito perigoso por conta disso, justamente disso. A equipe do Fluminense mostra ser muito despreparada psicologicamente em alguns momentos. Eu não sei se é porque é um cenário que o Diniz... Porque o Diniz, sabe, é um cara muito enérgico, muito sensível dentro de campo. Sensível no sentido de emoções à flor da pele. E isso acaba passando para os seus jogadores. Essa intensidade, essa loucura. Não que o Fluminense não tenha nenhum psicológico, mas é que o Fluminense tem um psicológico muito forte. Sim. Em questão de emoção, assim. Então, talvez isso possa ser sentido na pele. Isso pode ser um fator decisivo dentro do jogo. Então,
algo que pode acontecer é justamente isso, perderem a cabeça, ficarem bravos, e isso aí facilita muito a vida do Boca. Mas tem um outro matchup que eu acho muito... Gostei dessa palavra. Gostou? Gostei. Eu sei que você gostou. Soa legal. Soa. Mas tem uma questão muito perigosa, que é o seguinte. O time do Diniz muitas vezes tem essa estrutura meio caótica, né? O Diniz é um jogador é um treinador que dá muita liberdade para os seus jogadores. Então, o que pode acontecer? O Fluminense se desestruturar, né? Se desestruturar, e isso acabar dando espaço para o Boca Juniors contra-atacar. Porque o Fluminense tem essa tendência dos jogadores ficarem muito próximos. E às vezes isso acaba tirando seus jogadores de posição. Isso. Se o Boca Juniors aproveitar isso, ele pode criar muitos contra-ataques. E a gente vê em muitos jogos do Fluminense o quanto o Fluminense toma de gol. Sim. Marca muitos gols. Mas toma muito gol também. Mas toma muito gol. E nesse jogo vai ser muito difícil marcar gol. Dói. Eu acho que vai ser muito difícil. A defesa do Boca é muito boa e o Romero tá assim, agarrando o fim da bola. Ó, defina isso. Se for pros pênaltis, já era. É Boca Juniors. Não, então. E aí, a questão do Fluminense é o seguinte. O que eu acho que o Fluminense pode ter de vantagem e pro torcedor do Fluminense também ficar mais calmo. O Fluminense é mais time. E esse time do Boca não é tudo isso. Eu quase diria que não é nada, mas é. Mas é que a questão do Fluminense é que o Fluminense é muito melhor, assim Sim. como o Palmeiras era muito melhor que o Boca. E que o Racing, na minha opinião, era melhor que o Boca. Eu acho que é o jogo que não pode errar, assim. Eu acho que o Boca Juniors ele não vai dar espaço pra erro, não. Não. Se o Fluminense errar, eu acho que vai ser caixa. Esse é o problema, o Fluminense erra muito. Então, esse que é o grande problema, é diminuir os erros. A gente fala muito disso do jogo do Diniz, né? O jogo do Diniz é um jogo muito arriscado. E esse que é o grande problema, você jogar no risco, né? É por isso que a gente comenta o quão difícil é treinadores como Guardiola, que tem um estilo muito, muito único, muito difícil de ser reproduzido completamente, porque esses caras, eles têm muita dificuldade de ganhar mata-mata. Porque às vezes o mata-mata é um jogo, um deslize e acabou tudo. Mas e é interessante, a famosa... É como se estivesse mexendo ali com partículas atômicas, sabe? Qualquer pequeno contato entre um pequeno errozinho assim, a explosão é gigantesca. Mas, assim, se eu fosse apostar o meu dinheirinho, eu ainda apostaria no Fluminense. O que eu acho que vai acontecer, assim, chutando... Eu não sei placar, eu não sei do que vai ser. Eu sou péssimo em palpite, como vocês já viram aqui, né? E como o Ramon também é, né? Porque parece que é a síndrome do mais fute. Esquece. Mas o que eu vou dizer é o seguinte... O que eu enxergo dessa partida é um Fluminense tomando muitos contra-ataques e possivelmente gols. Mas eu vejo um Fluminense marcando gols também. Ou, pelo menos, chegando muito próximo a marcar gols. Então, eu acho que vai ser uma partida muito... Se eu fosse apostar, eu ia apostar mais de 2,5 gols. Cara, eu vou ser bem sincero contigo. Eu acho que o Fernandes deve estar quebrando cabeça para saber se ele vai entrar com o John Kennedy e o Cano... ou se ele vai deixar o John Kennedy pra entrar no segundo tempo. Eu botaria o John Kennedy logo de cara. Eu acho que ele vai estar nessa dúvida, principalmente pelo que tá jogando o John Kennedy, né, cara? Muito. Pô, o cara tá absurdo. E assim, eu acho que esse é a grande incógnita, acho, talvez, pra escalação. Mas imagina o Fluminense vindo com sua força máxima, né? Acho que vem com o Fábio no gol, vem com Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo... Aí vem com o André, Paulo Henrique Ganso, e aí formando o que nós chamamos aí de Trinca. A trinca, né? John Arias, nós temos Cano, o Keno, né? O Keno, e aí talvez aí é que eu acho que ele tá na dúvida se ele povoa, né, mais o meio de campo e aí vem com o Martinelli, ou se ele vai, ou até mesmo o próprio Alexandre, porque né, também que o voltou, John Kennedy é um jogador que também funciona vai... muito mais quando tem espaço. Exato. Então e aí, o meia faria talvez mais sentido. Eu acho que aí é essa dúvida que ele tá. Se ele vai entrar com o Martinelli ou aí o Alexander, não sei. Ou se ele vai arriscar entrar com o quarteto de frente e colocando o John Kennedy. Uma outra boa também pro John Kennedy é que o Fluminense ele pode entrar nesse troca-troca. Porque... Tá vendo aí, Marcelo Gomes, que não sou eu? Você tá vendo, né? Não, é porque eu ia falar trocação, mas eu lembrei de troca-troca e sabia que você ia rir. Porque esse troca-troca que eu tô querendo dizer é que o Fluminense muitas vezes vai perder essa posse de bola. E o Boca vai contra-atacar. E o Fluminense vai pressionar. Isso. Ou seja, talvez vai ficar nessa trocação eterna e isso favoreça muito jogadores como o John Kennedy. Sim. Então fica aí a dúvida aí pro Fernando Diniz. E eu acho que vai ser
acho que outra coisa, o Fluminense vai estar muito pressionado. Vai. Muita pressão. Eu não entraria com o John Kennedy, Léo, e aqui eu vou dizer pra você o porquê. Justamente por conta desse personagem do Boca chamado Barco. Eu não entraria porque eu acho que o Samuel Xavier vai precisar de um reforço ali na lateral direita e eu entraria com um segundo volante, além do André, um outro volante para poder dar a sustentação ali por aquele lado. Eu acho que a entrada do Martinelli seja mais interessante para justamente dar um suporte maior ao Samuel Xavier, até mesmo porque o Samuel Xavier sobe muito, né? Uhum. Ele apoia muito o time ofensivamente e aí na recomposição às vezes você vai precisar de um jogador. Acho que o Martinelli pode fazer bem E esse Felipe papel. Melo cobrir o Barco não vai dar certo, não. Então. E o Felipe Melo se controlar vai ser uma boa, viu? E aí até mesmo acho que preservando o próprio John Kennedy. Acho que o John Kennedy também é um jogador muito explosivo. Assim, quer dizer, de controlar mesmo os ânimos. É porque se eu a acho gente... que ele entrando no segundo tempo, o risco dele ser expulso é menor. É porque também a questão do John Kennedy é porque se ele entrar no segundo tempo, vamos supor que o Fluminense tá perdendo por 1-0. O que o John Kennedy vai fazer com pouco espaço, com pouco tempo? Sabe? O John Kennedy ele precisa de um campo mais aberto, como aconteceu com o Internacional. Uhum. É porque aqui naquele jogo lá, o Internacional tava pressionando. Pra matar o jogo, né? Pra matar o jogo. E não funcionou. Exato. Então, eu acho que vai ser um jogo... Primeiro vai ser um jogo incrível, eu acho. Não, sem dúvida. Vai ser um jogaço, mas é muito perigoso, assim. É muito perigoso pro Fluminense. A pressão é muito forte. O Diniz, querendo ou não, é um cara ainda inexperiente, sabe? E isso conta. Assim como o Abel Ferreira era. Mas Abel Ferreira também teve sorte de enfrentar time brasileiro. Foi. Eu vi isso também. Né? Porque, querendo ou não, ele conhece mais o time brasileiro. Apesar de ser um duelo muito complicado. E fica aí a questão aí pro Fluminense, cara. Porque o Boca Juniors... A gente sabe como o Boca Juniors vai vir. A gente não sabe como o Fluminense vai vir. Então, é mais ou menos isso. Acho que o caminho é esse. Bora mudar de assunto? Vamos embora. Vamos falar dele? Dele. Você vai puxar algum efeito sonoro? Eu quero encontrar a narração do homem, mas pode ir falando, Leonardo Abrantes. A gente vai falar agora de Jude Bellingham. Quem é esse inglês que tá fazendo sucesso à frente do Real Madrid, sendo o nome do Real Madrid nessa temporada, numa temporada que eu diria muito importante para alguém assumir a posição de líder, que eu acho que o Vini Júnior poderia fazer. É o grande. Do Bellingham, mas pode chamá-lo de Belligol. O início avassalador em La Liga. Maravilhoso. Exato, esse áudio que viralizou no TikTok, no Instagram, porque eu estou acompanhando. Você já viu a foto do Tamanduá? Já, o tamanduá assim, ó, com os braços abertos. Eu vi o cara no Tem um do papagaio, tem do Cris Redentor. do Christian, tem de todos, né? Assim. Exatamente. De tudo você vai ver. E, cara, o Jude Bellingham, pra mim, tá sendo uma surpresa muito grande que ele tá fazendo nessa temporada no Real Madrid, porque é o seguinte... Não era a posição que eu conhecia ele. Eu conheci o Jude Bellingham, ele não era esse jogador. Era um segundo volante, assim. Ele era um segundo volante. Estilo Paulinho na época do box to box. É. Um box to box. Box to box. Box to box. Um box to box player. Olha, como diria o nordestino, box to box de player. Exatamente. Eu acho que você tá ofendendo. Não, mas o nordestino falaria assim, é o box to box de player. Não, mas eu... É o box to box de player. Exatamente. A gente fala assim. É Eu posso falar isso, Leonardo Abrantes, eu sou nordestino. É verdade, verdade. Você pode fazer xenofobia. É verdade, comigo mesmo. Exatamente. E, cara, lá no Borussia Dortmund, o Bellingham, ele não tinha essa característica muito ofensiva. Você pode puxar os números aí do nosso Vamos aos números do grande Jude Bellingham. Porque o Bellingham no Borussia Dortmund, ele atuava na linha de 4 que tinha na formação do Borussia Dortmund. Tinha a linha de 3 zagueiros, né? Muitas vezes era a linha de 4 também com lateral, né? Ali no último ano do Borussia Dortmund. Mas, em geral, desde que ele entrou no Borussia Dortmund, era a linha de 3 zagueiros e ele fazia parte ali da linha de 4 jogadores do meio campo, sendo ele o segundo volante, muitas vezes até atuando como o primeiro volante. Não à toa que ele é o camisa 5
Exato. do Real Madrid. Porque ele chegou nessa ideia de ser um volante, de ser um jogador ali para trabalhar a bola com o Kroos, junto com o Modric, ali naquela parte. Inclusive, a gente vê o Modric muito mais como um jogador ofensivo do que necessariamente um volante. Um meio-campista ofensivo. Mas o Bellingham, nessa atual formação do Carlo Ancelotti, ele entra justamente nesse local que é o meio-campista mais ofensivo. A gente pode dizer até que é uma posição assim que estava até um pouco mais extinta no futebol mundial, que é o do chamado meia-atacante, né? É o meia-atacante, é aquele que joga à frente dos volantes, ele joga mais ou menos ali naquela área que fica entre a segunda metade da meia-lua e a meia-lua da área, né? Ele joga ali naquele espaço, justamente chegando. Mas como o Bellingham é um jogador também que sabe se defender muito bem, ele é um jogador que consegue recompor defensivamente. Perfeito. Porque a questão do camisa 10 não é ele ter essa liberdade com bola. O problema é ele sem bola. Isso. E o Jude Bellingham, ele consegue compor defensivamente muito bem. Então é por isso que ele tem esse espaço. E nessa formação que a gente vê do Real Madrid atualmente, ele ganha um protagonismo porque ele joga entre linhas. Então, por exemplo, a gente está vendo um Real Madrid com Vini Júnior e Rodrigo à frente, os dois atacantes. O Bellingham um pouco atrás, e aí a gente vê Modric e Valverde e Kroos atrás, sendo aquele cara, ou muitas vezes o Tchouaméni, ou até mesmo o próprio Camavinga. E aí aí tem a linha de 4 defensores normalmente. E o Bellingham tá sendo esse jogador mais ofensivo. Só que o que a gente tá vendo agora é ele ter uma profusão de gols. Ele fez gols em todos os jogos da Champions League até o momento. Basicamente, ele já foi decisivo em mais de 3 jogos, no minuto final, em casa, em fora, em clássico agora. Cara, e assim, alguns destaques, né? Só pra gente ter Vamos aos números? Vamos aos números, né? A última temporada do Jude Bellingham pelo Borussia Dortmund, ele jogou 31 partidas, fez 8 gols e deu 4 assistências, totalizando aí 12 participações diretas em gols. Mostrando a sua capacidade defensiva. Justamente. E aí, a gente pega os números só deste ano. Apenas em La Liga, o Bellingham já fez mais gols do que a última temporada inteira. Ou seja, ele em 10 partidas em La Liga marcou 10 gols e deu 2 assistências. Sendo esses 10 gols aí da La Liga, pelo menos 3, como você falou, ele marcando no último minuto de jogo. E, dentre eles, 2 contra o Barcelona, ou seja, no El Clássico, nesse último final de semana, no sábado. Aí são 10 gols por La Liga e mais 3 gols em 3 partidas na Champions League e uma assistência também na Champions. São números simplesmente absurdos, né? A média de jogo de minutos por partida é 93 minutos, ou seja, ele basicamente joga os 90 minutos de todos os jogos. É o jogador mais usado pelo o Ancelotti até então na temporada. E assim, cara, é um impacto bizarro, chega a ser bizarro mesmo, como a gente fala. A gente sabia que ele era muito bom, que ele tava fazendo hora extra no Borussia, mas ele chegou com um nível, porque, como eu falei, ele chegou na nossa cabeça, ele era um volante. Sim. E, obviamente, o Real Madrid pagou muito, ele pagou mais de 100 milhões de euros num volante. A gente achou que ele ia ser o volante, assim. Não, esse cara aqui vai dominar o meio campo agora do Real Madrid. Só que a gente não sabia que ele ia dominar o meio campo e o ataque. Não, exato. E assim, é absurdo porque eu me lembro que a Tati Mantovani, né? Da TNT Sports. Exato, da TNT Sports. Ela comentava depois da contratação do Bellingham, porque tinha algumas polêmicas do Bellingham lá no Borussia, de que os jogadores do grupo não gostavam muito dele, porque ele se achava muito, enfim, tipo, quando a torcida... Os jogadores iam agradecer no final do jogo a torcida. Ele não ia pra depois ir sozinho receber os aplausos só pra ele. Esperto. Algumas coisas assim desse tipo, sabe? Nossa, e aí essa é uma boa ideia, hein? Vou anotar. Aí ela falou que assim, só que a realidade que ele ia encontrar no Real Madrid é outra, porque ele ia chegar num elenco onde todos já tinham sido campeões da Champions. E ele, de certa forma, era que chegava ali, basicamente, vamos dizer assim, um menorzinho, intruso. Sabe? Sabe? E aí, cara, o impacto desse cara, assim, eu acho incrível, porque ele chega simplesmente no maior clube do mundo, e ele chega causando um impacto, assim, cara, bizarro, que, com todo respeito aqui, eu amo ele, tá, Papai Cris? Te amo. Mas que talvez nem o Papai Cris, quando chegou,
No Real Madrid teve, cara. Demorou pra engrenar. Então, ele chegou com a camisa 9. Exato. Mas assim, o início do Cristiano Ronaldo, ele também marcou muitos gols pelo Real Madrid. Mas o início do Bellingham já consegue ser um pouco melhor, sabe? Assim, é um impacto realmente absurdo. São simplesmente 13 partidas, 13 gols e 3 assistências. Cara, isso é um número para um volante, que agora joga de meia, mas isso é bizarro. E você vê como ele é soberano na posição. As pernas longas dele é fenomenal isso, porque ele consegue fazer dribles. Às vezes você acha que ele vai perder a bola e consegue fazer um gancho, um drible assim, inesperado. A questão que a gente não comentou também... Sim. A idade dele. Tem 20 anos de idade. 20 anos, meu amigo. Isso é loucura, pô. O cara nasceu em 2003, Ramon. Isso é loucura, pô. Isso dá uma crise, não dá? Não, quando você vê um olha jogador... assim, ai, se lascar. Nossa. E assim, isso assim, na minha cabeça eu fico viajando. Eu fico, cara, um moleque desse chega e tá sendo dominante. Ele tá sendo dominante ao ponto dos invejosos. Invejosos, eu digo invejosos. Ah, com certeza. Dizer que é sorte. Né? Não reconhece, por exemplo, a questão do posicionamento dele. Um jogador extremamente inteligente. A gente vê a movimentação dele, cara, é sempre interessante como ele sempre tá nos espaços. Ele sempre tá nos espaços, né? Ele busca os espaços dentro da área para realmente... Ele consegue fazer a leitura do lance de maneira tão perfeita que ele consegue encontrar o espaço mais provável que a bola vai cair. Lembrando, Ramon, agora que você tava falando de posicionamento, eu acho que na seleção inglesa ele tem uma posição mais ofensiva. Sim. Se eu não me engano. Ele tá jogando com a 10, né? Agora na seleção e tal. Então, ele na seleção, ele tem um jogo mais ofensivo do que defensivo. Como defensivo ele era mais no Borussia. Sim. E na seleção ele é um pouco mais ofensivo. Talvez o Carlo Ancelotti esteja aproveitando disso. Mas para você ter uma noção também, ele, até mesmo na Inglaterra, tem um pouco desse preconceito do jogador inglês que joga fora da Inglaterra. Sim. Porque eles são muito caseiros, então... Sim. Tinha uma época que todos os convocados jogavam na Premier League. Hoje não tem mais isso porque alguns jogadores saíram, outros também estão fazendo sucesso. Tem, por exemplo, o Tomori, do Milan, Sim. inglês e joga na Itália. Tem também agora o Bellingham na Espanha e já estava na Alemanha. Tem agora o Harry Kane na Alemanha. Então, tinham vários jogadores assim ingleses. E ele, mesmo jogando na Alemanha, era um dos titulares. Não abriam mão dele, inclusive a outros preteridos. Ele foi preferido a outros jogadores. Então, por exemplo, a gente tinha o Calvin Phillips, fez uma grande temporada com o Leeds e ele foi reserva do Bellingham. Sim. Então, a gente vê esse protagonismo dele já na seleção, cara, como titular, desde a Euro até agora. Não, é bizarro. O clube que revelou ele é nome, inclusive, muito parecido, que é o Birmingham. O Birmingham simplesmente aposentou a camisa dele. Sabe como é a pronúncia correta? Diga aí. Birmingham. E é? Birmingham. Que coisa linda. Mas é no sotaque deles lá, porque eles têm um sotaque... É o sotaque do... É a cidade do... Thomas Shelby. Do Thomas Shelby. É do Thomas Shelby. Eu sei. Exatamente. E aí é interessante. Birmingham. Só fazer o comentário, porque lá, a camisa dele, ele usava a camisa 22, a camisa foi aposentada, cara. Pra você ter noção do como esse moleque já era uma projeção assim absurda. E me impressiona, Léo, porque quando eu falo da dominância dele na posição, é porque eu não vejo hoje no futebol mundial um jogador que jogue assim, igual. E ele me lembra muito a outros jogadores jogando. Ele não tem, claro, a classe, quando eu falar classe mesmo, do Zidane. Você lembra dele, de algum outro jogador? Então, é isso que eu tô fazendo agora que eu vou falar. Porque eu acho muito difícil, eu não imagino... Eu não tenho na minha cabeça um outro jogador que lembre as características dele. Mas, por exemplo, em alguns momentos, a dominância dele na posição me lembra a dominância que o Zidane tinha na posição. Claro, a classe do Zidane era outra, muito mais qualificada. Mas talvez seja até o mais próximo de comparativo, né? Sim, é exato, porque é o estilo de jogo, você vê as pernas longas, a facilidade no drible. Zidane era um volante. Exato. Com capacidade ofensiva. Com capacidade ofensiva, era um jogador de muito mais assistência do que de gols, por exemplo. E aí você vê o Bellingham forte fisicamente. Ele é um jogador rápido, porque ele tem as pernas compridas. Ele é alto, ou seja, no jogo aéreo também ele é muito forte. Bonito. Pô, tem todo um estilo, né? Uma negritude exalante. Sim. Podemos dizer assim. Ele é meio parecido com você, né? Aí você tá sendo... Generoso. Eu sou mais bonito. E aí o ponto em questão, o cara finaliza muito bem, velho. Caramba, o cara não tem um fundamento ruim, não. E assim, me impressiona mesmo. Isso faz com que a gente pense o quão o futebol, e eu diria os esportes, assim, acho que eu não sei se isso é polêmico que eu vou falar,
que eu acho que futuramente o futebol, principalmente em nível profissional, vai ficar cada vez menos democrático. Porque cada vez mais a gente vai ver esses, o que chamam de unicórnios, sabe? Jogadores excepcionalmente dessa maneira, físicos, que têm uma capacidade atlética bizarra, né? E que vem desde a genética. Sim. Que a gente já vai acabar tendo menos espaço, a gente vai ver menos Messi. Sim. Sabe? E acabar vendo mais, por exemplo, Cristiano Ronaldo. E Cristiano Ronaldo, pelo menos, ele se construiu. Mas a gente vai acabar vendo mais caras como o Haaland. Sim. Que são, tipo, rápidos e fortes. Exato. É por isso que é tão bizarro. Isso é no futebol, isso é no basquete. Então, pegando, Wembanyama, né? Aproveitando que a NBA voltou, vai falar do Wembanyama, que é, cara, é foda. É bizarro. E aí eu uso esse exemplo porque realmente, tipo, você usou o exemplo do Haaland. Velho, dá pena dos zagueiros enfrentando o Haaland. Porque o Haaland, quando ele vai pra disputa de velocidade, ele vai pra força física, ele ganha. Ele faz os caras parecer, tipo, criança mesmo, assim. E na disputa física, por espaço. E aí, quando você tem jogador assim, que toda a genética favorece ele, quer queira, quer não, esse jogador se torna dominante também. Né? Agora, claro, para isso é necessário que o atleta ele tenha a sua qualidade técnica também e também, claro, o esforço. Mas, com toda sinceridade, chega a ser... E quando eu falo é bizarro mesmo, assim. Não esperava de forma nenhuma tamanho impacto. E aí, quando você vê isso, você se depara com isso, você fica realmente impressionado. Agora, um ponto em questão. Beleza, eu não discordo também com a questão da frase, principalmente a frase, né? O iluminado. Ele realmente está iluminado nesse momento. Realmente, a bola tem procurado ele. Existe o mérito do jogador, do atleta, mas também ele conta com esse momento de sorte que ele está vivendo. Eu acho que isso também está atrelado e isso enfatiza também o momento. O que eu quero te perguntar é justamente algo parecido. Você acha que essa fase vai durar? É uma fase ou é algo que realmente vai permanecer? Você acha que ele vai manter esse ritmo? Você acha que ele vai conseguir realmente ser esse jogador dominante pro Real Madrid até o final da temporada? Então, Léo, assim, minha opinião sincera de verdade. Não, enquanto ele estiver jogando nessa posição, enquanto o treinador que estiver sobre o comando dele entender a posição do Bellingham e fazê-lo desfrutar do futebol nessa posição, ele tem todas as condições para continuar sendo esse jogador importantíssimo, essa estrela para a equipe que ele estiver jogando. E aí eu cito o exemplo. Para mim, ele vai continuar sendo o principal jogador do Real Madrid até o final da temporada. Só vai dividir, vamos dizer assim, as atenções caso o Vinícius Júnior consiga correr atrás da temporada dele, que realmente ainda está deixando bastante a desejar. Já falei, acho que talvez a lesão tenha influenciado bastante para isso. Não sei se a mudança de camisa para assumir a 7, que tem todo o peso, né, da responsabilidade de usar a 7 do Real Madrid, ou os problemas fora de campo, justamente com esses casos de racismo, se isso está influenciando diretamente no desempenho do futebol dele. Acho que tudo isso pode estar mexendo com o psicológico do Vini e o desempenho dele na atual temporada. É esperar para ver, mas até então não olho assim para o elenco do Real Madrid, por exemplo, um jogador hoje que possa chamar a responsabilidade, se não o nosso queridíssimo Bellingham. Cara, o que você falou é muito importante, esse negócio de posição. É muito importante. Que eu acho, inclusive, é o que tá aprendendo o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior teve uma mudança de posição. Ele ainda continua aberto pela ponta esquerda. Mas é que antes ele tinha uma outra obrigação que agora ele não tem mais. E essa obrigação antes era ser o coadjuvante do Benzema. E muitas vezes... O garçom. E muitas vezes ele recebia a bola muito próxima. O Benzema era um jogador que saía muito da área para poder construir e criar jogadas. E o Real Madrid daquela temporada também era uma equipe que saía muito em contra-ataque, é uma equipe que aproveitava a explosão do Vinícius Júnior. Atualmente, nessa temporada, a gente vê um Real Madrid um pouco mais com a bola, até porque o Real Madrid tá com 4 meio-campistas, né? É Kroos, é Modric, é Valverde, é Bellingham agora. Tchouaméni às vezes entra no lugar do Kroos. Então, a gente vê muito mais jogadores de meio campo, então faz com que a equipe tenha mais esse trabalho de bola. Algo que eu vejo um pouco ser algo muito mais difícil pro Vinícius Júnior. Eu não vejo o Vinícius Júnior como um jogador criativo. Ele não é criativo, assim, em questão de construir jogadas, de criar jogadas. Ele é um jogador muito incisivo.
Ele é aquele cara que vai te colocar num contra-ataque e ele vai ser mortal. Talvez essa mudança e um pouco dessa relação também de ele precisar entrar mais pro meio-campo, ter um trabalho de segundo atacante, isso talvez esteja causando um pouco mais de dificuldade. Também está causando dificuldades pro Rodrigo, que está tentando assumir essa nova posição. Então, é algo que é um pouco complicado pro Vinícius Júnior. Não, sem sombra de dúvidas. Eu acho que é uma nova posição. Sabe uma posição quem tem esse jogador? É o Mbappé na seleção francesa. Sim. Que é um jogador um pouco mais livre, que tem que ter um pouco mais de criação. O Mbappé é um pouco melhor criando jogadas do que o Vinícius Júnior. Só que ele não é melhor no mano a mano que o Vinícius Júnior. Sim. Então, o Vinícius Júnior, eu acho que ele tá tendo dores de crescimento, mas eu também não sei se realmente é a posição do Vinícius Júnior. Eu acho que ele restante dessa temporada para provar. E relacionado ao Bellingham, a gente tava falando do Bellingham, em relação ao Bellingham, eu acredito muito no que você falou. Se ele manter essa posição, se ele manter esse estilo, é muito provável que ele consiga. Mas eu acho que o nível vai cair um pouquinho. Eu acho que ele tá vivendo uma fase muito forte. É sempre assim, Ramon. Acho que é muito difícil o cara manter uma média de um gol por jogo, sabe? Se ele manter isso, cara, a gente tá vendo um novo fenômeno nascer. Então, vai ser realmente algo extremamente bizarro. Mas eu acho que pra quem tá desfrutando desse momento, sem sombra de dúvida nenhuma, tem que elogiar. É um jogador diferente. Que sorte a gente ver esse surgimento de jogadores diferentes. Porque é aquela história, né? Às vezes a gente acha que depois de passar tanto tempo a gente vendo só Cristiano Ronaldo e Messi, não íamos ver mais jogadores com uma qualidade tão extraordinária. E a gente sabe que pode sim ter uma disputa muito boa aí, futuramente, entre Haaland, Mbappé, Bellingham, Vinícius Júnior, enfim, tantos outros craques que estão aparecendo aí pro futebol mundial. Exatamente, é isso, né, Ramon? É isso, meu querido. A gente agora vai encerrando esta edição do Mais Fute e também com um aviso, né, Léo? Exatamente. Não só estamos encerrando esse episódio, mas também a primeira temporada. A primeira temporada do Mais Fute. Calma, primeira temporada. Né? Eu acho fica bonitinho, né? Pensar a primeira temporada, segunda temporada. Então, a gente tá encerrando essa primeira temporada aqui do Mais Fute. Foram 25 episódios aqui, né? A gente queria agradecer muito a Rede Mais. Demais, pelo espaço, ao Marcelo Gomes. Grande Marcelo Gomes sempre dando apoio aqui a gente. Mas todo o espaço, né? Toda a Rede Mais que nos acolheu aqui, nos permitiu a ideia do Mais Fute, né? O Mais Fute que, graças a Deus... Um projeto independente. Exato. E que gente não ganha nada pra fazer isso. E a gente tem conquistado alguns telespectadores, um pessoal aí que é bastante engajado, sempre tá acompanhando a gente agradece vocês. Sim, agradecemos todos, né? Se quer citar nomes, pode citar nomes. Alessio Maker, eu acho que é um dos que eu não posso deixar de agradecer. Grande Jairo, que é um cara também Rinaldo que de vez em quando... sempre grande Rinaldo também, nosso amigo Rinaldo, que sempre tá nos acompanhando. Tem outros nomes aí também. Meu queridíssimo Iago Oliveira. Grande Iago. Iago Oliveira que criou a arte aí que você vê. Olha aí, ó. Tá vendo aí, ó? Grande Esse Mais Fute aí, ó, foi ele que fez. O homem. O designer gráfico, o melhor do Brasil. O melhor do Brasil, disparado. Também é o meu amigo Tainan Guilherme também, que tá sempre aí acompanhando. E é isso, né, Ramon? Com certeza. A gente se vê ano que vem? Ano que vem, será? Ano que vem. Ano que vem. Boa pergunta, nem eu sei. Boa pergunta, né? Vamos discutir, né? Vai que tem alguma coisa antes, né? Não sei. Novidades, né? Novidades, mas... A gente nunca sabe. A gente encerra por aqui essa primeira temporada. Acho que foi uma temporada maravilhosa. E esperem por novidades, né? Novidades também vão vir aí nesse período de férias. E, claro, acompanhem aí. Exatamente. Se você ouviu até aqui, muito obrigado e até uma próxima. Valeu, minha gente. Valeu. Tamo junto.